Você conhece a Bíblia, mas será que você ama? E se eu te disser que é possível usar a lei de Deus para justificar a falta de amor? E se o maior pecado não for fazer o mal, mas simplesmente passar do outro lado? Hoje nós vamos falar sobre uma parábola que destrói a nossa religiosidade. A parábola do bom samaritano. E talvez você não esteja preparado para o que ela realmente significa. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada conhecida, perigosa, cheia de emboscadas. Ele é atacado, espancado, roubado, deixado quase morto à beira do caminho. Ele não consegue se levantar. Ele não consegue pedir ajuda. Ele só espera que alguém pare. E então, passa um sacerdote, um homem que conhece a lei. Ele vê o homem caído, mas atravessa para o outro lado. Depois passa um levita, outro homem religioso. Ele também vê, e também atravessa. Eles viram, mas não se aproximaram. Então Jesus introduz o choque da história. Um samaritano aparece, o inimigo religioso, o impuro, o rejeitado, e ele faz o inesperado. Ele para, ele se aproxima, ele toca nas feridas, ele derrama óleo e vinho, ele coloca o homem sobre o seu próprio animal, leva para uma hospedaria, paga as despesas e ainda promete voltar. E Jesus pergunta: qual desses três foi o próximo? Quando usamos a lei para não amar o sacerdote e o levita conheciam a lei, eles podiam ter pensado: se ele estiver morto, fico impuro. Não posso tocar em sangue. Tenho obrigações espirituais. Eles tinham justificativas religiosas. Mas aqui está a verdade desconfortável. A lei nunca foi dada para proteger você do próximo. Foi dada para ensinar você a amar o próximo. O problema não é conhecer a Bíblia. O problema é usar a Bíblia para não amar. Quantas vezes nós fazemos isso? O medo de correr riscos. Aquela estrada era perigosa. Parar ali era arriscado. O samaritano poderia ser a próxima vítima, mas ele parou. Porque amar envolve risco. Amar custa tempo. Amar custa dinheiro. Amar custa conforto. Amar custa reputação. Amar é perigoso. Mas não amar é mortal. Amor maior que diferenças religiosas. Samaritanos e judeus se odiavam. Havia desprezo. Havia separação. Havia barreiras históricas. E Jesus escolhe justamente o inimigo como exemplo de amor. Isso destrói qualquer orgulho espiritual. O amor verdadeiro atravessa diferenças políticas, denominacionais, culturais. Quem ama não pergunta: ele é do meu grupo? Quem ama pergunta: ele está ferido? Quem ama sara. O texto diz que ele tratou as feridas. Ele não discutiu teologia. Ele não fez um sermão. Ele não tirou uma foto. Ele sarou. O mundo está cheio de gente caída à beira do caminho. Feridas emocionais, feridas espirituais, feridas invisíveis. E Deus continua procurando pessoas dispostas a sarar. Não fomos chamados para discutir quem é o próximo. Fomos chamados para nos tornar o próximo. Agora eu te pergunto, você tem passado do outro lado? Ou você tem se aproximado? Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Porque aqui nós não falamos de religiosidade, nós falamos de transformação. E lembre-se, quem ama, sara. O sacerdote e o levita tinham conhecimento da lei e função religiosa, status espiritual, cargo dentro do templo, mas faltava o caminho mais excelente. Eles tinham religião. O samaritano tinha amor. Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, você pode ter ministério, cargo, título, conhecimento bíblico, dons espirituais. Mas se não tiver amor, você está andando pelo mesmo caminho do sacerdote e do levita. A igreja de Corinto buscava dons, poder, manifestações. Mas Paulo diz: existe um caminho mais excelente. Não é posição, não é dom, não é título, é amor. O sacerdote passou, o levita passou, mas o amor parou. Muita gente quer ser usada por Deus, ter autoridade espiritual, ter reconhecimento. Mas Jesus está perguntando: você ama?
Porque no final da parábola, Jesus não pergunta quem tinha mais conhecimento, quem era mais puro. Ele pergunta: qual destes foi o próximo? Amor é o caminho mais excelente. Amor é o que prova maturidade espiritual. Amor é o que transforma religião em reino.